Que honra. Deixar aqui que vou vestir ela. E aí, meu irmão? Fala pra mim. Como é que é? Vamos pra cima? Show de bola. Tem uma coisa na vida que eu sempre lembro que o Roberto Chinachik, que a gente fez mentoria junto, ele sempre fala, né? Antes de mais nada, você tem que ter em mente que você tem que ser o jardineiro de Deus. Aonde Boa. você passa, a pergunta que fica é o seguinte: será que no lugar que você tá passando na sua vida, você tá deixando as pessoas melhores do que quando você entrou? Ou será que quando você tá entrando nos lugares, depois que você sai, as pessoas ficaram piores com a sua passagem? Então eu levo isso muito a sério. Em todos os lugares que eu vou, eu, de certa forma, contagio as pessoas positivamente. É obviamente que não dá pra gente agradar o mundo inteiro, né, bem? No mundo na internet, e hoje a receita pro fracasso é você querer ser aceito por todo mundo. Mas, de fato, tome nota se nos lugares que você tá passando, você tá deixando as pessoas melhores ou piores, né? Ah, pega essa, pega essa. Qual o legado você tem deixado por onde você passa? É isso, Marcelo? Porque é muito interessante, né? As pessoas não gostam de falar de morte, né? Hoje em dia, que é uma coisa pesada de morte, de caixão, de não sei o quê. Mas, cara, qual que é a única certeza que a gente tem aqui, bem? Um, que eu vou tomar essa água, que eu sempre tomo bastante água, e dois, que eu vou morrer um dia na minha vida. É isso. Eu vou morrer. É isso. A vida é impermanente, nada é permanente. A vida é como se fosse um ciclo. E se você parar pra pensar a nível mais filosófico, assim, por trás, cultura indiana, espiritualidade indiana, que eu sou super adepto, eles falam o seguinte: imagina só, se você soubesse o que iria acontecer do outro lado. Se você soubesse o que ia acontecer do outro lado e fosse bom, por que você ia querer estar aqui? Você não ia ter vontade de estar aqui, certo? A única certeza que a gente tem é que a gente não vai estar mais aqui. Mas olha só o que mais louco, bem. Existem 9 grandes bloqueios na sombra de um ser humano, segundo Deepak Chopra. E pra gente ver Deepak Chopra, 9 9 grandes sombras que grandes sombras. você analisa qual que é a sua sombra. Todo ser humano tem grandes traumas, chama fixação na psicologia, Gestalt, e que existem 9 formas de você ver onde se você está caindo nesse caminho ou não. E uma dessas formas é o chamado, um dos piores, chama-se medo. Acho que a maior parte das pessoas já conhecem esse, né? E quanto mais você tem clareza e consciência da sua sombra, mais você consegue olhar a sua luz. Porque, bem, é muito interessante, hoje tem um mar de pessoas inseguras, né? Mas se você perguntar, o que é insegurança hoje nas vendas? Precisa ter segurança ou não para vender? Tem de ter segurança. É como um Já- cachorro que late para o medo. O cliente percebe quando você está inseguro. Da Percebe, é mesma energia. maneira. Eu Exato. entro com o cliente na sessão para vender mentoria de 60, de 80, de 100 mil reais, e o cara percebe a minha energia. O cara percebe, ele já sente a energia. Mas a insegurança é quando alguém revela algo sobre você, negativo sobre você, que você não tinha consciência. Boa. Aí vem o baque. Interessante. Mas se você soubesse o que é, entre aspas, negativo, ou seja, a sua sombra, você não ficaria tão inseguro quando isso é revelado para ti. E hoje o medo, ele tá fazendo com que 24% dos profissionais brasileiros caem na ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde, 72% sofram de estresse, Interessante. 13% depressivos, 67% já tiveram burnout ou estão no caminho de ter burnout. Então a gente está vivendo bem. O país hoje, o Brasil, é o país mais ansioso do mundo. É isso. Eu já li sobre isso também. O país mais ansioso do mundo é o Brasil. E por que será que isso? Da onde vem isso? Da onde vem essa ansiedade? Entendendo que a cultura brasileira é um povo mais alegre, não é? Até pessoas mais simples procuram viver a vida de maneira diferente. Da onde vem a origem dessa ansiedade? O que você identifica nessa tua especialidade da mente humana? Como você enxerga o brasileiro nessa particularidade como um povo receptivo, um povo gentil, acolhedor, mas por que é tão ansioso? Excesso de dopamina. E para eu falar sobre isso, eu preciso falar sobre ansiedade, né? O Freud, Claro. nosso brother, grande
contribuinte para o mundo, ele fala que existem 3 tipos de ansiedade no cérebro humano. É. O primeiro é aquela basicona, né, onde você tá pré-palestra, eu sou palestrante, você é palestrante, Sim. mas de não sei quantas centenas de palestras. Sempre antes de uma palestra importante, eu fico nervoso. Uhum. Sempre antes de um campeonato de boliche importante, eu fico nervoso. Aí eu te pergunto, é normal ficar nervoso, sim ou não? Pra mim, sim. Se eu me importo com aquilo, com certeza eu vou ficar nervoso. Né? Se eu tô na frente, assim, tô nadando, vem uma barbatana de um tubarão na minha direção, é normal eu ficar com medo, eu ficar com nervoso? Porra, Claro. claro que é normal. Então, né, tá chegando uma prova da faculdade. Sexta-feira, segunda-feira está de boa, terça de boa, quarta começa a dar um friozinho na barriga, quinta-feira você fala assim, ferrou, e você começa a estudar. Então é normal ficar nervoso nessas situações. Essa se chama ansiedade real. Ok. Existe a ansiedade social. A ansiedade social ela tá atrelada ao que os outros pensam de ti, Uhum. ao que a sociedade pensa de você. Existem 3 maiores medos na mente humana: o medo de perder o controle, o medo de perder o status quo e o medo de ser preterido e julgado. O status quo é a sua identidade. Então, Ok. aquilo que você acredita que você é. Para você ir bem numa vendas, você precisa de ter autoestima, não precisa? Sempre. Autoestima elevada, claro. Precisa de sentir. O que é autoestima? Você sentir que você dá conta. Mas o que é autoconfiança? Quando você transparece para os outros que você dá conta. Sim. Ok. Então, em outras palavras, eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo, em multinacionais. Sim. Eu fazia plano de marketing, eu fazia plano estratégico de 80 páginas. E no mundo corporativo, né, você trabalha muito, você dá muito treinamento para grandes líderes. Sim. A melhor maneira de prever o futuro é olhando os números do passado. No comportamento humano, a melhor maneira de eu prever um comportamento de alguém é olhando o quê? O comportamento do passado. Então o ser humano é previsível. Ok. Super- Estatístico. Estatístico. Ok. Ok. Né? Tem que olhar o passado para ver como ele vai reagir no futuro. Porque funciona como se fosse um computador. Pega, por exemplo, esse iPhone aqui, tem um hardware, né? Essa televisão aqui, tem um hardware, e aí tem um software. Né? Eu vi que você estava colocando o logo bonitão do Café com Bem, Isso. aquela coisa. É o software desse cérebro, dessa Máquina. televisão, dessa Uhum. máquina. Uhum. Então, no nosso cérebro, existe um mecanismo muito potente e o software que é o que faz funcionar.